O Yuri pediu para mim trazer uma mensagem sobre servir, focada em servir fora do seu país, fora da sua área de conforto. E, recentemente, a gente teve um grupo que veio aqui servir com a gente. Eu não sei se alguém estava de férias. Vocês todos tiveram convivência com eles? Ou tinha gente de férias? Estava de férias? Não? Estava aqui? Estava aqui? Mas estava aqui, né? Aí a pergunta que surge é, por que servir? Por que alguém deve sair da zona de conforto de sua casa? E na Bíblia tem vários versículos que tocam no assunto de missões. E muitos deles a gente já sabe decorado. Então, eu queria ver quem sabe versículos sobre missões decorado. Fala aí. Bora lá, de volta à EBF. E de fazer discípulos de todas as nações. Filho de... 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bora ver aqui, já que vocês não estão com muitos versículos na cabeça ou estão com vergonha de falar, eu quero que todo mundo pegue o seu celular. Vocês têm o aplicativo da Bíblia, se não tiver vergonha em vocês, baixa o aplicativo. Porque tem que ter o aplicativo no celular se vocês estão sem a Bíblia, viu? Ou então pega a Bíblia. Se está com o celular, abre o aplicativo da Bíblia, vira a tela para baixo. Depois que vocês abrirem. Se vocês estão com a Bíblia, bota a Bíblia em cima da cabeça, então. Bora lá. Se é papel, Bíblia em cima da cabeça. Se é celular, tela para baixo. Todo mundo pronto? Ian, cadê teu celular? Tá com a tela para baixo? Então, bora lá. Eu vou falar no 3, viu? Vou falar a referência 2 vezes. Vou falar 1, 2, 3. No 3, vocês abrem. Bora ver quem abre primeiro. Se você abrir, levanta e lê. Beleza? Se levantar e ficar só em pé, não vale, gente. Levanta e lê, viu? Vamos lá. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. 1, 2, 3. Marcos 16, 15. Pega um e segura até a próxima pessoa. Bora lá. Lucas 10. Tela para baixo. Bora lá. Lucas 10, 1 e 2. Lucas 10, 1 e 2. Olha, povo. Não teve, porque eu falei a referência, já tinha metade da galera aqui com o celular aberto, aí eu nem falei. Tá bom, bora. Bora deixar o Dário terminar de ler, aí nós vamos conversar. Vai lá, Dário. Continua, é 1 e 2. Beleza, galera, eu vou falar o já, então. 1, 2, 3, já. Aí no já, vocês abrem. Bora ver se assim facilita. Beleza, Caleb? Bora lá. Bíblia para baixo ou em cima da cabeça? Bora lá. Mateus 10, 16. Espera. Mateus 10, 16. Já.
Um house para você. Nunca voltou para mim, não, Ian. Mateus já foi? Foi. Tá, bora lá. Bora lá. Isaías 6:8. Isaías 6:8. Já. Todo mundo pronto? Último. Bora lá. Romanos 10, 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Já. Aí a gente tem vários exemplos de pessoas da Bíblia que serviu fora da zona de conforto, que serviu fora da sua área, seja país, cidade. E nós temos Paulo também dizendo para a gente como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Vocês já pensaram o sacrifício que Paulo passou indo de cidade em cidade, pregando o evangelho? E aí ele fala para a gente que a gente deve ir, que a gente deve pregar o evangelho. Mas eu pergunto, qual é o benefício de servir? Tipo, o que acontece quando você sai daqui para servir em outro país, para servir em outra cidade, outro estado, outro povo? Vocês tiveram a experiência de ser os receptores de uma ação assim. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês receberam por ter o grupo vindo aqui? Eu quero que vocês param e pensam. E se você tiver algo para compartilhar, eu estou a ouvir. Então, ajudou a Davi a ver o povo que ela pode servir na própria cidade. Quem mais? O que você aprendeu com o pessoal? Ou o que te tocou? Às vezes, quando a gente fica na rotina do dia a dia, a gente esquece quão frutificante, quão edificante é para a gente mesmo servir os outros. E às vezes é bom ter esse lembrete de outras pessoas, vendo outras pessoas, a alegria deles de servir, ajuda a gente a relembrar também. Porque às vezes a gente fica na rotina e fica difícil da gente lembrar por que a gente começou. A alegria quando a gente primeiro começou a servir uma coisa. Eu sei que tanto no louvor, por exemplo, na bateria, Caleb
provavelmente não lembra no dia a dia a felicidade que ele teve a primeira vez que ele ganhou de tocar na igreja. Mas, se ele parar e pensar, ele consegue viver relembrar essa felicidade. Tu lembra, Caleb? Eu lembro de tu, super feliz que tu ia ganhar de tocar. E aí eu lembro também a primeira vez que tu foi tocar no domingo à noite. Felicidade que tu teve. Foi, eu lembro. Então, por que servir? A gente ganha de compartilhar as boas novas, a gente ganha de suprir necessidades, como a Davli falou também. Quando eu conversei com o grupo que veio, a Ângela mencionou a oportunidade de levar comida e ajudar a família aqui em Araguaína que está em necessidades. A Bob mencionou quão impactante para ela, que ela disse que até hoje ela chora às vezes lembrando do fardo que ela conseguiu aliviar da mãe de família, que eles levaram a comida que eles compraram, a oportunidade de aliviar o fardo dela daquela semana. É lógico que a alimentação que eles levaram já acabou, né? Já tem mais de mês, já foi toda consumida. Mas foi aquele momento, aquele fardo de outro irmão que foi levantado por um pouquinho, para dar aquele momento de respirar melhor. Aquela mãe que não precisou se preocupar por aquela semana. Isso são coisas que a gente ganha de ver quando a gente serve. Outra coisa que foi mencionado é o crescimento espiritual e pessoal da pessoa que serve e do servidor. Às vezes, você vai para outro país e você pensa assim, você está pensando assim, eu vou poder ajudar eles. Você pensa que você é o salvador. E foi isso uma das pessoas que veio no grupo mencionou. Às vezes a gente está vivendo no dia a dia e pensando numa viagem missionária e a gente pensa assim, eu vou ser o salvador. E para essa pessoa foi uma coisa que abriu os olhos deles, que não, você indo para um outro país, você não é o salvador. Você é o método, o vínculo que Deus usa, o vaso que Deus usa para a salvação daquela pessoa. Você não é o salvador, você não é nada. Aquele povo não precisa de você, ele precisa da boa notícia que você está levando até eles. Isso foi uma coisa que foi mencionado por um dos grupos, é que para eles virem aqui e ver que muitas vezes uma viagem missionária não se trata de você tentar salvar uma pessoa, e sim você perceber que aquela pessoa é feliz em Jesus. A Ângela mencionou que ela trabalha com, eu não sei quem tanto teve convívio com ela, mas ela trabalha com crianças não, adolescentes de necessidades especiais, que eles não conseguem conviver sem uma ajuda. E para ela ir e ver uma criança com necessidades especiais aqui no Brasil, que não tem todas as comodidades que os clientes dela têm. Os clientes dela têm cadeira especial, tem uma cadeira elétrica que com o dedo eles vão aonde eles quiserem. E ver que uma pessoa com necessidades especiais que não tem essas comodidades pode ser tão feliz quanto os clientes dela, ou até mais feliz que os clientes dela, porque eles têm alguém que o ama, que o dá carinho, que dá atenção. E para ela isso foi algo que ela disse que eu vou levar para sempre na minha vida, saber que alguém que não tem condição financeira não quer dizer que eles vão estar infelizes, não quer que eles vão ter quer dizer que eles vão ter amargura, quer dizer que a alegria, a paz no coração não vem do que você tem financeiramente. E ela disse que para ela a lição melhor, a maior que ela aprendeu nessa viagem é a paz e a satisfação não vem do bem material que a pessoa tem. Outra coisa sobre uma viagem missionária é que você vive uma experiência intercultural. Você tem uma convivência com uma pessoa que não tem as mesmas
coisas que você tem. Tipo, não tem os mesmos costumes. Seja lá banhar na mesma frequência, ou até mesmo você pode ir para um país que eles não têm nem água para tomar banho, que foi a experiência de alguns da nossa igreja, que foi numa viagem para o Jordão, onde tinha dias específicos que eles tinham que tomar banho, porque só tinha água naqueles dias, que era o dia que o caminhão vinha com água. Vocês já pensaram? Um calor desse de Araguaína e você não poder banhar todo dia? E uma coisa que você vai ver é que sempre tem alguém com dificuldades diferentes das suas. Mas uma das coisas que você sempre vai ter é a certeza que com Deus você pode ser feliz, independente do que você tiver. A Bob mencionou que para ela, a coisa que ela mais gostou na viagem missionária dela, na experiência dela, foi que ela criou relacionamentos que o sonho dela é poder rever essas pessoas. Mas um relacionamento que ela sabe que por mais que eu não veja essa pessoa na terra, eu vou ver um dia no céu. Você poder falar tchau para uma pessoa de outro país, que você nunca mais vai ver, mas ter a certeza que eu vou ver essa pessoa no céu, porque nós servimos o mesmo Deus. Essa é uma certeza que só nós cristãos podemos ter. Agora, eu pergunto, é todo mundo que deve ir numa viagem missionária? Qual a opinião de vocês? Sim ou não? E aí? Não tem ninguém para servir a própria cidade. A gente tem chamados diferentes. Eu, como experiência própria, eu vivi isso como um tapa na cara de Deus. Deus me deu um tapa na cara nessa realidade. Porque meu sonho era servir de maneira internacional. E alguns aqui já sabem, mas eu arrecadei muito dinheiro com a ajuda da igreja aqui, da igreja nos Estados Unidos, com a ajuda de pessoas que me conheciam, pessoas que nem me conheciam, mas conheciam amigos e acreditaram no trabalho que eu ia fazer. E eu fui nessa viagem. Eu saí dos Estados Unidos com o propósito de servir 11 países em 11 meses. E eu cheguei no primeiro país, o grupo com quem eu servia não encaixou comigo. Eu era gatilho emocional para múltiplas pessoas no meu grupo, por múltiplos motivos diferentes. Um deles, eu lembrava ele da mãe dele, e ele não falava com a mãe dele. O outro, ele tinha insegurança sobre o espanhol, e eu era fluente, então ele sentia que porque eu não fiz 4 anos de faculdade de espanhol como ele fez, eu não podia ser superior, então ele tinha raiva do meu espanhol ser melhor do que o dele. E nisso teve muito conflito. E eu chegava num país, eu cheguei no Equador, cheguei no Peru, cheguei na Colômbia, e eu me identificava muito com o pessoal que eu estava servindo. E eu falava assim, Deus, me mostra qual país que você quer que eu servir. O país que você falar, eu largo tudo e eu vou servir esse país. E Deus nunca me dava essa resposta. Deus nunca me dava um país para me servir. Enquanto isso, quando eu parava de servir, que eu ia para casa, onde era o lugar que era para mim descansar, era onde eu tinha conflitos, onde eu tinha falta de amizade, onde eu me sentia sozinha, onde eu sentava e falava, Deus, eu não tenho ninguém aqui. E todas as viagens missionárias, tudo que eu já ouvi o povo falando é que você cria laços com as pessoas que você trabalha junto, que são laços maravilhosos, vocês crescem juntos. E eu não tinha nenhum desses laços. E quando chegou no mês 3, eu falei,
a gente estava saindo da América do Sul e a gente ia para a Ásia. E o nosso voo passava pelos Estados Unidos. E eu falei, Deus, eu quero desistir. Eu não consigo. Eu vou para todos esses países, eu me conecto, eu trabalho, eu estou fazendo um trabalho maravilhoso, mas as pessoas com quem eu estou servindo, não dá. Eu não consigo. E aí foi que Deus falou para mim bem nítido. Você quer servir as nações, mas você não quer servir o povo que eu estou te dando para servir. Aí foi quando eu descobri. Nem todos nós somos chamados para servir um país específico. Às vezes Deus quer que a gente serva o nosso próprio povo. O povo que a gente está junto. E eu falei, tá bom. Eu não sei se eu não estou desistindo, se é porque eu sou cabeça dura. Mas uma das coisas que fez com que eu não desistisse foi o fato que quem fez acontecer para eu poder fazer essa viagem foram pessoas que tinham dado do seu dinheiro, que tinham deixado de sair para lanchar, para poder me dar esse dinheiro para eu fazer essa viagem. Foram pessoas que poderiam muito bem ter investido em si mesmo, mas eles investiram em eu levar o ministério. E eu falei, por essas pessoas, eu tenho que continuar. E eu passei a dedicar todo o momento que eu tinha ao grupo com quem eu trabalhava. As pessoas cristãs com quem eu trabalhava, que não encaixava comigo. E eu lembro até hoje, no último mês, eu estava deitada na cama, faltava cerca de na verdade, foi o penúltimo mês. O penúltimo mês, faltava uma semana do penúltimo mês, eu estava deitada na cama, esperando para a gente voar para o próximo país. E uma das meninas chegou, bateu na porta e falou, Suzana, posso conversar com você? Eu falei, pode. Ela, Suzana, você me ajudou tanto a aprender como servir os outros. Você é uma pessoa que me ensinou a servir os outros. E eu parei para perceber hoje que quando essa missão acabar, você provavelmente nunca vai falar comigo por causa do jeito que eu te tratei. E eu quero reconciliar, eu quero usar esse último mês para reconciliar o nosso relacionamento. Eu falei, não, tranquilo, vamos, sem mágoas, vamos começar de novo. E passou mais um mês, na última semana, uma das meninas foram chamadas a servir mais um ano. E aí ela veio para mim de novo, estava deitada na cama, bateu na porta, falei, entra. Entrou, e ela, Suzana, eu fui chamada para servir mais um ano. E eu sei que eu vou conseguir servir esse povo bem, por causa do jeito que você me serviu. E eu olhei para ela e falei, mas eu nem tinha conflito contigo. Mas, beleza. E no decorrer dos próximos 3 anos, depois da minha viagem, eu tive diferentes pessoas do meu grupo, 18 pessoas com quem eu viajei para 11 países, mandar mensagem de como eles puderam melhor servir outra pessoa, por causa de dicas que eu dei, de orações que eu fiz com eles, de palavras de amor que eu dei para eles. Eles puderam melhor servir os outros. E quando terminou tudo, eu falei, agora, Senhor, aonde você quer que eu vá? Me fala para onde você quer que eu vá e eu vou. E aí eu recebo uma ligação da minha mãe, falando, Suzana, você precisa vir para Araguaína e ajudar os jovens, ajudar a igreja por pelo menos um ano. E eu falo, sério? Eu ofereço a Deus o universo. E Ele me chama de volta para casa. Então, cada pessoa tem seu próprio chamado. Algumas pessoas requerem, como eu, viajar o mundo para perceber que o seu chamado é em casa. Eu tenho a oportunidade de servir jovens que estão estudando para ser pastores,
para ser missionários, estão estudando para ser as pessoas que estão levando as boas obras. E eu ganho de servir esse povo. E hoje em dia eu sirvo esse povo com um coração cheio de orgulho. Quando eu vejo os jovens graduar da faculdade de teologia e ir para uma igreja pequena no meio do nada, ou viajar para a Irlanda para levar o testemunho para uma cultura pós-evangélica, eu sinto muito orgulho. Mas se você olhasse para se eu olhasse, eu de 10 anos atrás, olhasse para eu hoje, eu diria, não é isso que a gente foi chamado. Mas o meu chamado, hoje eu sei que meu chamado não é para ir para a África, não é para ir para a Ásia. O meu chamado é para ajudar pessoas que vão fazer esse trabalho. E cabe a cada um de nós ouvir qual é o chamado que a gente tem. Quais são seus dons? Isso também é relevante a onde você vai servir. Você tem o dom de levar a palavra de Deus, de evangelizar? Você tem o dom, todos nós fomos chamados para evangelizar, mas tem pessoas que têm esse dom. Tem pessoas que têm o dom de cantar. E já tem outras pessoas que simplesmente têm o dom de fazer você se sentir calmo. A Bob, que veio nessa viagem, ela não tem condição financeira, ela teve que arrecadar os fundos para vir, mas ela já fez várias, na sua idade já se eu não me engano, ela tem 80 e poucos anos de idade, acredite ou não. Ela não parece, mas ela tem. E ela já arrecadou os fundos para fazer várias viagens missionárias nos últimos 2 anos. E ela ama servir as pessoas. E uma das viagens missionárias que ela fez foi para a Jamaica, numa viagem médica. Ela não tem treinamento médico nenhum, mas ela tem o dom de dar calma, de dar tranquilidade. Ela ganhou de acalmar um homem e pagar o táxi para ele ir até o hospital amputar a perna. Ela ganhou nessa viagem missionária médica, mesmo que ela não tenha tratamento médico, ela ganhou de acompanhar múltiplas mães fazendo um ultrassom, para ver seu bebê ainda na barriga, coisas que elas não teriam oportunidade. Coisa que para algumas pessoas é assustador, por nunca ter visto um ultrassom. Então, qual é o seu dom? Às vezes você pensa, meu dom não encaixa com essa viagem. Mas se você está sendo chamado, quer dizer que seu dom encaixa. Você está tendo que achar qual é o seu dom. Qual é o dom que Deus vai usar numa viagem? Comunicação é uma das coisas que as pessoas mais usam como desculpa para não fazer uma viagem. Quantos do grupo veio sabia falar português? Quantos aqui sabem falar inglês fluente 100%? Vocês conseguiram se comunicar? Vocês conseguiram ter momentos valiosos? A Ângela menciona, numa das bênçãos que ela falou, a falta de saber o idioma foi uma bênção. Uma coisa que ela estava com medo de vir e não saber o idioma. Como é que vai ser? Eu não falo português. O idioma deles é português. Como é que eu vou servir esse povo? E ela menciona como a falta dela ter o inglês ser uma bênção na vida dela. Porque quando ela conhece um estranho, quando ela vai conversar com uma pessoa que ela não conhece, ela fica nervosa. Ela não sabe o que falar. Ela fica tão travada no que vou falar para essa pessoa que eu acabei de conhecer, que ela finda não conhecendo outras pessoas, ela finda ficando tímida e não conversando. Já que ela não tinha esse problema. Eu não vou ficar com medo do que eu vou falar se eu não sei nem o que falar. Eu não sei o idioma para falar. Então, ela pode ser ela mesma, ela pode usar expressões faciais, ela pode conviver com pessoas que antes, que se fosse do mesmo idioma, ela não teria convivido. Ela pode expandir o grupo de pessoas que ela conhece
porque ela não teve que ficar tímida, com vergonha, com medo do que falar. Então, idioma. Você saber o idioma para onde você servir é uma bênção. Você vai poder servir em muitas áreas com o seu idioma. Mas a falta do idioma também pode ser uma bênção. Deus pode te usar, independente das finanças, independente do idioma, independente dos seus dons. Contanto que você está respondendo o chamado de Deus e você está falando como Isaías fala. Se eu conseguir fazer meu celular funcionar, porque o bendito do Isaac quebrou ele. Como Isaías fala para a gente em Isaías 6, 8. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E você está pronto para falar para Jesus: eis-me aqui, envia-me? Se Deus te chamar para ir na tribo indígena, você está pronto para falar: eis-me aqui, envia-me? Se Deus lhe chamar para ir do outro lado do mundo, servir o povo budista da Indonésia, você está pronto para falar: eis-me aqui, usa-me? Se Deus te mandar para os Estados Unidos, para um povo que tem mais condição financeira que você está disposto a falar: eis-me aqui, usa-me? Ou se Deus te mandar para uma currutela, no meio da África, onde o povo não tem dinheiro para comprar um pão, você está disposto a falar: eis-me aqui, usa-me? Vamos orar. Deus, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra, a oportunidade que nós temos de conviver com pessoas de outras culturas. Eu oro que cada um dos jovens aqui hoje, Senhor, que eles possam ter um coração dispostos a falar: eis-me aqui, usa-me. Independente do chamado que você tem para a vida deles, independente de serem cabeça dura como eu, ou estarem sempre dispostos, que o Senhor possa usar a vida deles, que eles possam ser um vaso de boas novas para todas as pessoas que eles triscam, seja em Araguaína, seja no Tocantins, no Brasil ou afora. Eu oro que eles possam estar sempre dispostos a falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eu oro que nós possamos ir para casa na tua bênção, na tua segurança, e que nós possamos estar aqui amanhã dispostos a te adorar e te servir e aprender mais a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.